Em cada pensamento, surge uma oportunidade de compreendermos a intricada tapeçaria espiritual que nos envolve. Este momento é um convite para contemplar a beleza do divino, nutrindo a alma com sabedoria e discernimento. Que estas palavras sirvam como faróis, guiando-nos na busca por uma conexão mais profunda com o sagrado. Aliás, eu fico pensando assim no mistério dessa continuidade, né? Bonito a gente pensar, a gente perceber como é que as pessoas continuam dentro de nós de um jeito tão intenso. As pessoas não terminam. E elas não terminarão à medida em que elas continuarem amadas assim. Quando você percebe que a sua fala está impregnada pela sabedoria de uma mulher que nunca frequentou a escola. A minha mãe não teve oportunidade de ir para a escola. A minha mãe frequentou, me parece que só até o 3º ano, se eu não me engano. E no entanto eu fico vendo assim que na hora que eu perco o discurso inteligente, na hora que não me sobra muito daquilo que eu estudei, sabe? O que me socorre é o que a minha mãe me ensinou. Talvez você até possa dizer isso comigo, né? Quantas vezes o programa deu certo porque minha mãe estava aqui. Quando a gente mantém as pessoas vivas dentro de nós, quase que como uma forma de fazer justiça, né? Uma forma de dar voz aos que não têm, né? Uma forma de emprestar, né? O corpo a quem não pode estar aqui. Assim como a gente pode ressuscitar os que foram embora já. Outro dia eu estava pensando, a minha mãe sabe assim, ela sabe o quanto que eu amei o Robinho, né? E eu me lembro que quando ele morreu, ela foi a pessoa que mais ficou do meu lado, assim, naqueles dias. Porque ela sabia do tanto quanto nós éramos amigos e ela sempre me dizia isso. Que era uma amizade que ela admirava muito. E eu fico pensando assim, nessa capacidade que às vezes a vida nos dá de o outro continuar dentro de nós. A gente já não sabe mais dizer o nome da gente sem a gente lembrar o nome dos outros também, né? Quando você percebe que por uma força misteriosa as pessoas já morreram, elas não existem mais, mas de alguma forma elas estão legitimamente representadas naquilo que a gente é. E eu agradeço muito a Deus por isso, sabe? Agradeço a Deus pela oportunidade de poder experimentar na minha carne o que os discípulos experimentaram. O mistério da ressurreição de Jesus, assim, quantas vezes a minha mãe ressuscitou Jesus dentro do meu coração? E me lembro, sabe, que um dos momentos importantes da viagem na Terra Santa para mim foi quando nós íamos entrar dentro do Santo Sepulcro. Eu me lembro que naquele dia eu tinha peregrinado com outro grupo que não era o que a minha mãe estava. Aí eu corri, né? Na hora que eu cheguei lá no Santo Sepulcro, eu corri e procurei onde ela estava, porque eu queria entrar lá dentro com ela. Lá entram no máximo 3 pessoas juntas, né? Porque na minha experiência de homem, né, de filho, quantas vezes um ressuscitou o outro, sabe? Naquilo que não era fácil, né? Eu não tenho medo do que eu sofri, do que eu sofro ainda hoje, né? E eu fico vendo assim, eu me lembro que aí eu corri, eu vi que ela já estava quase entrando no sepulcro já. Eu segurei na mão dela e falei assim: mãe, eu quero entrar com a senhora aqui dentro. E a gente tocou aquela pedra junto, sabe? Assim como tantas vezes a gente tocou em tantas coisas juntos. E eu fiquei pensando, né? Qual que é o grande significado do Cristo para nós? É que Ele ressurgiu. Ele venceu a morte. Ele venceu a precariedade. E aí tocar aquela pedra e saber, o mistério se deu aqui.
Aqui está a origem do que a gente crê. A origem de tudo que me faz falar o que eu falo está ali, naquela pedra, na ressurreição do Cristo. Mas a ressurreição do Cristo eu só pude entender porque um dia uma mulher me ressuscitou também. Me ressuscitou no momento em que a gente era pequeno demais e a gente não sabia articular a vida do jeito certo. Ela me ressuscitou no dia em que eu não queria ficar na escola, porque eu tinha medo da solidão, de ficar longe dela. Ela me ressuscitou no momento em que a minha irmã morreu. Ela me ressuscitou no momento em que a gente viu as coisas darem tão errado dentro de casa. Ela me ressuscitou no dia em que eu quis desanimar da vida. Ela me ressuscitou, assim como ela tenta ressuscitar minha irmã, tenta ressuscitar os meus irmãos. E se eu falo em nome deles, eu tenho certeza que todos eles amam profundamente e admiram a minha mãe. E essa é a beleza da vida, né? Entrar ali naquele santo sepulcro com a mulher que me ensinou tudo o que eu sei sobre a ressurreição. Não porque me fez ler nos livros, mas porque me emprestou a ressurreição na sua capacidade de ser mulher, de ser mãe, de me gerar de novo. Eu acho que vocês que são mães, vocês têm o poder de nos gerar de novo a vida inteira. Que às vezes a gente precisa nascer de novo. Não são poucas as vezes na vida que a gente precisa nascer de novo. E nascer de novo às vezes é tão duro, né? É tão difícil. Eu vejo lá com a minha irmã. Por mais que você olhe para ela e diga: o que está acontecendo, né? Para não querer viver mais, para atentar contra a própria vida. É tão difícil nascer de novo. Às vezes a gente tem a resposta fácil para a gente, mas não cabe no outro. E quase que ter que trazer para o ventre de novo. Ter que trazer para o ventre. É como perder um filho, né? O desejo parece que é, diante do filho morto, colocá-lo dentro da barriga de novo, para ver se a vida volta. São poucas as vezes, minha gente, em que nós estamos assim também. A vida parece que escapando de nós. Ainda hoje eu conversava isso com o Léo. Como hoje as pessoas estão fracas, né? Como as pessoas hoje estão sem vontade de viver. Como o sofrimento tem sido causa de derrota para tanta gente. E às vezes falta essa nossa experiência de olhar nos olhos e de redescobrir ali um significado para a gente ir adiante. E só é possível com quem a gente ama, viu? Não tem outro jeito não. E só é possível quando a gente olha nos olhos de quem nos ama mesmo, de quem sabe tudo sobre nós, ou que sabe boa parte daquilo que nós somos. Quando empresta: olha, eu sei que está difícil para você hoje, eu te empresto um pouquinho de mim. Eu sei que hoje você não tem condições de ficar em pé sozinho, eu te empresto um pouquinho de mim. Me empresta um pouco do seu sorriso, né, na hora da minha dor. Me empresta um pouco da sua lágrima. Me empresta um pouco do seu colo. Nós precisamos fazer isso o tempo todo. Porque esse é o grande significado. Às vezes a gente fica... São tantas as perguntas que a gente tem aqui. Padre, como é que a gente faz? Padre, como é que a gente faz? Padre. Às vezes o segredo é simples. Mas é por ser simples demais que às vezes a gente não entende, que nós queremos coisas muito complicadas. Às vezes o cristianismo ele só é possível assim, quando você olha para Jesus e vê que ele emprestava o tempo todo. Não sei quanto tempo eu não sei quanto tempo que Jesus vai ter que me emprestar o sorriso dele. Pode ser que o meu volte amanhã, mas enquanto eu não tenho, eu fico com o dele. Isso é o cristianismo. Eu não sei quanto tempo eu vou precisar da esperança de Jesus. Pode ser que amanhã a minha volte, eu devolva a dele. Mas isso é o significado mais bonito. Jesus olhava as pessoas e emprestavam para ela o que faltava. Assim como na vizinhança, né? Nas vizinhanças mais próximas: me empresta uma colherzinha de açúcar para eu terminar de adoçar o café aqui. Me empresta uma colherzinha de sal, senão não tem como terminar o almoço. Quantas vezes eu ouvi isso lá em casa? As vizinhas, a minha mãe com as comadres, uma emprestando para outra o tempero que faltava para terminar o almoço.
Só que às vezes, minha gente, os temperos que nós precisamos são outros hoje. Hoje, às vezes, o que falta no nosso armário não é material. Hoje, o que falta dentro das nossas panelas, muitas vezes, não é a comida. O que falta na nossa vida não é o material só. Mas aí a gente não sabe a quem pedir. Muitas vezes nós temos até liberdade de pedir materialmente alguma coisa a alguém, mas quando isso entra no campo do espiritual, daquilo que os nossos olhos não podem enxergar, fica difícil. Como é que você vai chegar para alguém e falar: olha, me empresta sua casa para hoje eu entrar e eu ficar aí quietinho com vocês? Assim como eu fiz essa semana, dei uma fugidinha, que eu precisava de uma casa, uma família, e fui onde eu sei que eu tenho. Não que na minha casa eu não tenha, porque ficava longe de onde eu estava. Mas quando você vai, para você ser mais um, quando você percebe que você está precisando ali de que alguém empreste para você um pouco de fraternidade, e você não está tendo, busca. Às vezes as nossas necessidades são mínimas. Às vezes você fica aí no canto, né, na sua vida, no seu sofrimento, também perdendo a vontade de viver, assim como a minha irmã, e de repente você precisa só que alguém lhe empreste um sorriso, que alguém lhe empreste uma generosidade, que alguém lhe estenda a mão. É o que Jesus fazia. E nisso estava o senhorio dele, e nisso estava a sua capacidade de arrebanhar as multidões. E nisso cai por terra todo o poder de denominação religiosa, porque no fundo o que sobra é gente. Não importa se somos católicos, não importa se somos espíritas, evangélicos, budistas, ateus, o que sobra depois de tudo isso é gente, é coração sofrido, é coração machucado, é coração que precisa de atenção, é coração doente, coração solitário, que sofre das piores vergonhas. Às vezes a gente precisa de algumas coisas que a gente tem até vergonha de pedir. Eu sei. Às vezes o que você precisa na vida é tão pequeno que você tem vergonha de pedir. Mas aí quem sabe seja a hora de nós então modificarmos o nosso jeito de olhar para as coisas, para as pessoas. Se eu esquecer o que Jesus me ensina, se eu esquecer o que Jesus me faz crer, se eu esquecer o que a dona Ana me ensinou a respeito dele, se eu retirar a pedra daquele santo sepulcro, se eu esquecer o que aconteceu ali, eu não tenho nada, absolutamente nada de novo para inventar, para dizer e para solucionar aqui, para propor, não. Agora, quando a gente olha para Jesus e a gente descobre que Ele tem uma capacidade imensa de nos emprestar sentido, aí então a gente descobre o sentido que nos falta. Porque se Ele tem e eu posso ter, a partir do que Ele me oferece, a minha missão de padre é a sua de padre. Eu sei que tantos padres nos assistem. É sua missão de religiosa, é sua missão de cristã. A possibilidade de você aproximar-se de alguém que não tem aquilo que você tem. Então hoje eu estou cheio de esperanças, eu estou cheio de alegria. Eu me aproximo de quem não tem e empresto. Mas não é aquele empréstimo que a gente pega de volta, não. É o empréstimo porque é mútuo, né? Assim como eu estou dando alguma coisa, eu também estou recebendo. E nisso está aquilo que eu falava. A gente continua nas pessoas. A gente não termina, não. A gente não termina. A gente vai assim, como se fosse um exercício de continuidade. A gente vai na ponte. Pessoas são como pontes, viu? As pessoas representam na nossa vida o mesmo que as pontes representam nas estradas. Existem algumas estradas que a gente só pode continuar porque houve uma ponte para nos levar adiante. Existem estradas e lugares que só poderão ser conhecidos se a gente atravessar a ponte que nos separa. Eu me lembro que um dos maiores medos que eu tive na minha vida, minha gente, era uma ponte de ferro. Sabe essas pontes de estrada ferroviária que cortam as cidades muitas vezes? Uma que tem lá em Formiga até hoje. E eu não tenho vergonha de falar que eu tenho medo até hoje da ponte. Porque aquela ponte, ela era famosa por ser perigosa. Ela ficava sobre o rio Formiga,
ali na região da Vargem Grande, e ali o trem passava. Então se a gente fosse pego no meio daquela ponte no momento que o trem passava, meu Deus do céu. E eu tinha muito medo daquela ponte. Tanto é que o outro lado do asfalto, o outro lado da ponte, era um lugar que para mim era fascinante, porque era um lugar que eu nunca tinha ido. Eu me recordo que a primeira vez que os meus irmãos me pegaram no colo, eu me lembro que foi o Camilo que estava comigo. Ele ia muito naquela região, para ir na casa do Mazinho, um amigo dele lá. Quando ele me colocou no colo, estava ele, mais um monte de amigos dele, mais alguns meus. Ele me fez atravessar a ponte, mas ele me levou no colo. E eu olhava para baixo, aquele medo, aquele pavor de olhar aqueles vãos, né? A ponte de ferro, ela é cheia de vãos, e aquelas toras de madeiras por onde passa e em cima vai o trilho. Se o meu irmão não tivesse me colocado no colo, eu jamais teria tido coragem de atravessar. Por isso eu digo, pessoas são como pontes, que nos ajudam a atravessar, que nos ajudam a superar o medo, que nos ajuda a ir adiante. Pode ser que em muitos momentos da sua estrada, você não vá adiante porque você tem medo da ponte. Não tenha medo. Depois daquela ponte existe uma realidade que você só vai conhecer se você tiver coragem de ultrapassar, de vencer o medo que lhe paralisa. Medos muitas vezes têm o poder de nos paralisar. Mas a ponte está ali. E enquanto você temê-la, você não vai conseguir chegar do outro lado. Então não tenha medo. Desafie-se a chegar lá. Há muitos lugares que estão preparados e reservados para você. E Deus faz questão de colocar você no colo e de fazer você chegar lá. Com a força de seu Filho Jesus, que é um especialista em humanidade. Jesus é especialista em humanidade. Jesus é especialista em atravessar pontes perigosas. E nós vamos com Ele. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É impressionante como em alguns momentos a nossa vida não nos basta. A realidade não nos basta. Tudo nos sufoca, tudo tem um poder de atrofiar as nossas esperanças. É como se nós estivéssemos impossibilitados de nos resolver com a vida que nós temos. E aí a gente começa a querer inventar outras. Aliás, a arte é isso, né? O artista é alguém altamente capacitado em criar mundos paralelos. Porque o artista, ele cria um mundo paralelo quando o mundo dele não lhe basta. Mas aí você poderia dizer, mas eu não sou artista, tá? E você tem a mesma necessidade. Mas talvez você não crie um mundo. Você visite os mundos que foram criados por outros, que tiveram uma sensibilidade mais aguçada que a sua, que a minha. Por isso que nós precisamos de arte, né? O tempo todo nós estamos, de alguma forma, buscando um elemento na vida, no mundo criado, que nos ajude a suportar o momento presente. Algumas pessoas buscam isso nas drogas, até escrevi sobre isso. Escrevi: é por não suportar o peso da realidade que nos refugiamos temporariamente no que nos faz esquecê-lo. Alguns se embriagam, outros se drogam, alguns se apaixonam, alguns poucos rezam. Eu opto por me aconchegar com livros, fé, música e amigos. No fundo, todos nós temos um pouco sede de conto de fadas, essa vida perfeita. Todos nós temos sede de um felizes para sempre. E porque temos a sede do felizes para sempre, a gente incorre nisso que o meu amigo disse. Como é difícil enfrentar a realidade
de que acreditar que o outro pode nos entregar a felicidade é um erro. Sim, o nosso encantamento com o conto de fadas nos coloca na perspectiva de um amor muitas vezes romantizado, que nos põe para acreditar que nós vamos encontrar todas as felicidades, todas as delícias em alguém. Nós vamos conseguir encontrar a felicidade numa outra pessoa, aquela pessoa vai chegar na nossa vida e vai nos inundar de sentidos, de sentido, de motivos. Claro, os outros sempre trazem coisas boas para nós, ou não. Podem trazer coisas desagradáveis. O fato é que todas as vezes que nós temos um encontro com alguém que provoca em nós esse encantamento, de alguma forma a gente cria uma expectativa de que a gente vai ficar mais feliz porque aquela pessoa chegou. Mas nem sempre, e o meu amigo tem razão, nem sempre os que chegam estão até sabendo dessa expectativa que nós estamos julgando sobre ele. Aquele que chegou só chegou para participar, mas ele não chegou para carregar o ônus de nos fazer felizes. Ele não chegou e nem tampouco ele assinou um documento com a gente de que a partir de agora a nossa felicidade dependerá dele ou dela. Não. Só deveria existir um encontro. A gratuidade do encontro. E o que vai acontecer depois que nós estamos juntos, nós não temos controle. Pode ser que seja uma amizade para a vida inteira, pode ser que seja uma amizade temporária. Sim, porque às vezes nós temos isso, né? Tudo que a gente vai viver, a gente vai com aquela ânsia de que será eterno. Não é. Não é eterno. Nós somos insuficientes. Tudo em nós termina, tudo em nós acaba, até quando nós nos empenhamos e fazemos de tudo para ir até o fim. E a gente precisaria até ter essa simplicidade do desprendimento, né? Eu acho interessante que no cristianismo nós somos convidados a viver um desprendimento evangélico que passa pela pobreza material também, de você não ser propriedade das coisas, mas é também uma pobreza no bom sentido, né? Um despojamento de expectativas. O outro chega à minha vida, mas eu não quero julgar sobre ele todas as expectativas de que ele me fará feliz, de que ele será isso, de que ele será aquilo. Não. Como eu dizia, nós sempre temos o formato perfeito na nossa cabeça, as nossas idealizações. Então a gente acabou de fazer uma amizade e a gente já está pensando que aquela amizade vai ser para a vida toda. Às vezes não é. Existem pessoas que passam pela nossa vida para cumprir uma missão. Não são para ficar. Elas não passaram para ficar. Não é que elas estão passando sabendo que não ficarão. O próprio desenlace dos acontecimentos vai nos mostrar quem veio para ficar e quem veio só para desempenhar aquela função. Você já imaginou se você tivesse que ficar na vida de todo mundo que você passou? Você não teria tempo. Você não seria nem honesta na administração dessas amizades. Então existem pessoas que a gente fica próximo de um tempo, a gente intensifica aquela convivência, muita coisa acontece. De repente o próprio remanso da vida vai fazendo com que um certo distanciamento aconteça, perca aquela intimidade, aquela rotina de encontro, aquela proximidade que antes era tão estreita, deixa de ser daquela forma, mas também não é que você passa a querer mal aquela pessoa. Não. Passou. Continuam a querer bem, mas não há mais a mesma proximidade. Eu sei que há pessoas que se apegam ansiosamente a tudo aquilo que vivem, né? A frase do Pequeno Príncipe, tão mal interpretada, né? Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Não, não é. Tudo é muita coisa. Nós não temos nem corpo para dar conta de uma rotina
de cuidar de tudo aquilo que a gente cativa. Nós não temos horas. É muita demanda para um corpo só. É muita vida para um corpo, para uma vida só. É muita história para ser cuidada. É muita gente para ser cultivada. Não damos conta disso. Então a frase é bonita, sim. Ela é significativa, sim. Mas tenhamos um filtro por onde essa frase possa passar e a gente aplicar na realidade com um pouco mais de consistência e com um pouco mais de maturidade. Tá bom, eu cativo muita gente, você cativa muita gente, mas você sabe que é humanamente impossível cuidar de todo mundo que você cativou. Então aplique a frase do Pequeno Príncipe aos seus vínculos mais próximos. Descubra onde é que você tem mais responsabilidade, onde é que você tem que estar mais presente por causa de algumas obrigações que a vida nos impõe, mas também por causa de algumas escolhas que nós fizemos. Mas liberte-se dessa história de que você tem que cuidar de tudo e de todos o tempo todo. Não existe. Ninguém dá conta disso. Esses projetos são românticos, são idealizados. Eles não se aplicam nem a nós humanos. São frases de efeito que não vão se aplicar à nossa realidade. E aí, quando você passar pela vida do outro, nunca aceite essa coisa de que a felicidade dele vai depender de você, ou que a sua felicidade vai depender do outro. Não, a maturidade nos leva a entender que quando nós passamos um pela vida do outro, nós vamos construir elementos juntos de realização. E isso é amor, isso é fraternidade, isso é solidariedade. É quando você identifica que na sua passagem pela vida das pessoas, você conseguiu construir vínculos fecundos naquele momento. Digamos que você trabalha numa farmácia, você é atendente. Aquela pessoa entrou para comprar um medicamento. Olha como é lindo isso. Ela não está ali indo comprar um supérfluo. Aquele medicamento está intimamente ligado à qualidade da vida que ela precisa ter e que temporariamente a doença retirou. Faz toda a diferença você atender sabendo disso. Eu sei que vai ter dias que você vai para a farmácia trabalhar mal-humorada, cansada. Mas eu tenho certeza que você é capaz de acender dentro de você isso que eu estou dizendo. Que é quando você toma consciência de quem você é e você pensa, eu serei a melhor atendente de farmácia que o Brasil tem hoje. Porque para mim é importante passar pela vida das pessoas no momento de fragilidade delas. Ou, se elas não estão levando o remédio para elas, elas estão levando para alguém que elas amam. Eu quero passar com o meu sorriso, com a minha presença purificada. Eu não quero deixar ali absolutamente nada que possa ser um peso a mais do que aquela pessoa está vivendo. Isso é bonito. Isso é você se tornar responsável por aquilo que você está atendendo, por aquele que você está atendendo. Você particulariza o conceito do Pequeno Príncipe, aplica de maneira concreta e se livra daquela coisa, daquele fardo que parece nos impor que nós somos responsáveis por tudo e por todos. Não. Não devemos passar pela vida um do outro com essa pretensão de que nós vamos fazer o outro feliz ou que ele vai nos fazer. Esse dever é pessoal, é um dever de casa, é igual trabalho em grupo. Não adianta você entrar no grupo e querer que o grupo te entregue o resultado, não. Mesmo porque a aprendizagem não vai depender do seu nome no trabalho e nem tampouco da nota comunitária que o professor dará. O trabalho é para nos fazer aprender um conteúdo. Um dia esse conteúdo vai lhe fazer falta, mesmo que os outros tenham feito o trabalho e colocado o seu nome. É um dever de casa, do qual nenhum de nós pode se livrar.
Lá no meu passado eu também tinha medo dos fardos que eu levava. Tinha uma história difícil, sim, uma história familiar pesada. Tia Ló conhecia de perto. Tia Ló conhecia de perto os medos que eu trazia, as inseguranças que me foram colocadas pela estrutura familiar que eu tinha. Eu também estava cheio de fardos. Às vezes a gente assume coisas na nossa vida que não são nossas. Eu estava assim naquele momento, assumindo para mim uma vida que não era minha, mas que eu corria o risco de passar ali e desperdiçar a oportunidade de ser quem eu era, naquele momento, num ofício que não era para mim. Um fardo, que quando eu me aproximei de Jesus, eu descobri o significado disso. Ao fazer a experiência do Cristo, eu o recebo na minha alma, ele passa a ser o hóspede da minha alma, e ele começa a me ajudar a trabalhar comigo para fazer esse artesanato diário do meu caráter, da minha personalidade, percebendo o que em mim ainda não é semelhante a ele, fazendo comigo aquilo que talvez nenhum ser humano foi capaz de fazer. Nós somos tão necessitados, de ficar nessa presença de Deus e de refletir a nossa vida à luz dessa presença. Porque nós precisamos, só na presença do Senhor, que nós temos condições de tomar posse dessa ressurreição, que é preparada diariamente para mim e para você. Porque quando nós estamos verdadeiramente diante de Jesus, Ele realiza em nós um despojamento. Primeiro Ele faz a gente jogar tudo no chão, igual Ele fez com o jovem rico. Tem que estar de mãos vazias para estar diante de Jesus. Esqueça tudo que você tem. Esqueça. Isso não servirá de nada no primeiro encontro. Só se encontra verdadeiramente com Jesus aquele que está despojado de tudo o que pensa ter alcançado até o dia de hoje. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. Isto é, assuma aquilo que é meu e você vai perceber que muito disso é seu também. Jesus é o libertador, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Creia. Em audiência particular, sendo recebido por Ele, que tudo sabe do seu coração. Você ter a possibilidade de receber dele uma palavra, uma orientação, que possa encaminhar o seu coração para um novo tempo, porque isso é possível. A nossa fé nos garante isso. Nós somos filhos de uma promessa, nós somos frutos dessa promessa, que se cumpre diariamente na vida da igreja. É a presença do Cristo nos redimindo de todas as nossas fraquezas, nos entregando a oportunidade de um novo tempo, de uma nova sociedade que Jesus chamava de reino de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa promessa de Jesus para mim, para você, essa promessa de Jesus que já mudou a vida de tantas pessoas, continua sendo absolutamente atual. Quem faz uma experiência verdadeira de Jesus, quem conhece de fato o coração de Jesus, começa a ter contato com todas as realidades que lhe impedem de ser quem você é. Quem de fato faz uma experiência do coração de Jesus, vai aprender a lidar com seus egoísmos, com suas mazelas, com seus defeitos, porque num coração que está consagrado ao coração de Jesus, a matéria-prima da nossa conversão são as nossas misérias. É o reino dos céus, é o reino divino,
que já começa aqui. Ele é a esperança eterna para depois da morte, mas Deus nos ensina, através de Jesus, que o reino dos céus começa aqui. Quando nós nos amamos, quando nós nos respeitamos, quando nós nos cultivamos, quando nós expulsamos do nosso coração tudo aquilo que possa impedir que os valores do reino ganhem espaço no mundo através de nós. Era o que Jesus fazia. Jesus era naturalmente terapêutico. Ele conseguia arrancar a vida do outro para uma partilha que nem sempre passava pela palavra. Que é assim mesmo. Às vezes a gente só pode superar uma fase da vida depois que a gente teve condições de partilhá-la com alguém. Depois da partilha é como se alguma coisa pudesse fazer avançar na direção de uma melhora, de uma superação. Na psicologia mesmo nós aprendemos que toda vez que nós temos coragem de falar sobre uma determinada realidade, que até então era só guardada por nós, que pertencia àqueles segredos que nós jamais tivemos coragem de contar a alguém, de alguma maneira a gente começou a superar. O silêncio nos amordaça, ele pode muitas vezes piorar uma realidade. Quando eu partilho, eu tenho condições de dar passo na direção de uma superação. É por isso que a conversa ela é sempre terapêutica. É igual quando alguém percebe que nós temos talento para alguma coisa e a gente tinha medo de dizer que tinha vontade de desenvolver aquele talento. Você escuta aquele elogio e aquilo te enche de esperança. É verdade, eu vou me ocupar disso, vou dedicar-me para que esse talento venha à tona. A gente sabe muito bem o que Jesus provocou na samaritana, porque de alguma forma, em algum momento da nossa vida, alguém fez isso conosco. Alguém foi essa voz divina na nossa história, nos motivando a ir além, ir adiante. A gente cresce tanto quando a gente tem a oportunidade de encontrar alguém que fale o assunto que a gente precisa falar. É um processo terapêutico em nós. A amizade é naturalmente terapêutica. Porque é quando a gente tem essa feliz oportunidade de partilhar aquilo que muitas vezes nos pesa, de dividir com o outro aquilo que nos assusta, colocar pelo recurso da palavra, por mais limitado que seja. Essa é a matéria-prima que agrada ao coração de Jesus, porque é a partir dessa sede, dessa necessidade que essa matéria-prima representa em nós, que Jesus nos oferece a água, da mesma maneira como ele ofereceu à samaritana. É uma água espiritual, não é a água física que mata a nossa sede, mas é uma água que tem o poder de colocar a nossa vida numa nova dinâmica, numa dinâmica absolutamente transformadora. E feliz daquele que acredita que esse evangelho, que já aconteceu na vida de tantas pessoas, possa acontecer na sua vida também. E aí eu volto a dizer, a oração não é uma obrigação do cristão. A oração é um direito. Deixa de ser uma obrigação e passa a ser compreendida como um direito nosso. Eu tenho o direito de cruzar o sinal da cruz sobre mim e ser recebido em audiência particular por Deus. E ali contar a minha vida, contar os meus segredos, os meus medos, as minhas alegrias, quais são as minhas ansiedades, quais são os meus fracassos? Quais são as injustiças que cometi, que sofri? Quais são os sonhos que eu vi ruir? Em audiência particular com Ele, contar a nossa vida. Eu acho maravilhoso
Cada vez que nós temos a oportunidade de sair do coletivo e entrar na dimensão do particular. É muito saudável ao coração humano sair da condição de multidão e ser uma pessoa que é olhada nos olhos e é recebida de maneira particular. Eu acredito muito que Deus faça isso com a gente cada vez que nós entramos num estado de oração. Cada vez que nós cruzamos o sinal da cruz sobre o nosso corpo, sinalizando o nosso desejo de audiência particular com Ele, Ele se coloca à nossa disposição para nos ouvir. Eu, quando digo alguma coisa sobre o meu sentimento, é uma experiência de limite, porque do meu pensamento, da realidade para o meu pensamento já existe uma perda. O que eu sinto, quando eu penso o que eu sinto, já existiu uma perda. E quando eu tento falar aquilo que eu pensei, é ainda uma perda maior. Na verdade, é sempre um prejuízo tentar dizer ao outro o que nos passa. É por isso que as pessoas que se amam, elas se entendem muito melhor. Porque só o amor é capaz de nos dispensar da formalidade da palavra. Basta a gente olhar. E a oração, essa audiência que lhe coloca de maneira particular diante do Senhor, lhe dá o direito de pedir isso. Senhor, aquilo que o Senhor fez ao povo de Israel, faça, Senhor, também na minha vida. Que a mesma ressurreição que o Senhor realizou na vida de Lázaro, que o Senhor realize hoje na minha vida também. Jesus tinha uma facilidade muito grande de arrancar o fardo do outro. Hoje o programa de direção espiritual quer dissipar todos aqueles entraves que porventura estejam no nosso coração. Queira o desassossego que lhe faz realmente crescer, porque ali Deus mora. Deus está naquilo que causa o desassossego da nossa alma. Quando você tem a oportunidade de inquietar-se, de questionar-se, e no questionamento e na inquietude, você traçar um plano, junto com Deus, que você sabe que nasceu do coração de Deus, para a sua transformação, que vai gerar transformação também ao seu redor. Porque onde existe uma pessoa em estado de transformação, de conversão, muitas outras também serão beneficiadas e que irão querer também aquela transformação, aquela mudança. Queira isso. Empenhe-se em descobrir no desassossego da sua alma o crescimento que você merece ter, que você merece viver. As minhas escolhas serão mais parecidas com a dele, porque ele é o meu referencial. Eu não posso me desprender disso. Se eu digo que sigo Jesus, eu preciso, é obrigação minha, ter os comportamentos e as atitudes dele. Não tem sentido a gente rezar e não permitir que essa oração transforme quem a gente é, né? Não faz sentido isso. É o que a gente falava aqui no início do programa. Todos nós estamos vivendo um combate diário. Contra quem? Contra nós mesmos. Porque sou eu que fico me boicotando. É você que se boicota. Quando você não permite que a sua oração atinja o cerne da sua existência, de que vale rezar tanto? A oração que não transforma a vida não faz sentido. E às vezes a gente reza justamente para esconder a nossa indisposição de lidar com o que é humano. Eu preciso mexer aqui nas minhas misérias, e porque não tenho coragem de fazer isso, eu finjo que sou um beato. E vivo rezando para poder dar uma satisfação ao outro, e vivo rezando para poder parecer ao outro de que estou no caminho certo. Quando na verdade o nosso alento não vem dessa exposição pública. Isso tem que ser o nosso compromisso. Às vezes a pessoa passa pela nossa vida uma única vez. Eu preciso deixar nela os registros do meu cristianismo.
Às vezes a gente nunca mais vai voltar a encontrar aquela pessoa lá. Uma viagem que você fez. Você precisa deixar nela as marcas do seu cristianismo. Deus nos quer transformados, nele transformados. A proposta cristã é tão fantástica, tão bonita. Eu tenho como referencial Jesus e nele eu quero ficar transformado, quero ser parecido com ele. Você se recorda que quando você era criança e você admirava muito um super-herói, ou você admirava muito um professor, ou seu pai, a sua mãe, alguém que era adulto, que era maior que você, que tinha mais poder, você não tinha vontade de ser parecido com aquela pessoa? Quantas vezes você vai para o salão de beleza, né? Senta lá naquela cadeira e fala, eu quero ter o cabelo da Carolina Dickmann, né? Eu quero ficar parecido com o fulano de tal. Isso é natural na vida humana. Mas pelo amor de Deus, queira parecer com alguém que verdadeiramente pode interferir no seu jeito de ser. Eu até admito a possibilidade de você gostar daquele cabelo e cortar igual. Não é nenhum problema não. Mas queira uma semelhança mais profunda com alguém, e que esse alguém seja Jesus. Queira conhecê-lo, buscar as alturas. Esse tema que tantas vezes foi recorrente aqui, o buscar as coisas do alto, é também buscar as coisas de dentro. Minha gente, essa é uma carência muito grande nossa nos dias de hoje. Nós estamos cada vez mais indispostos em buscar as coisas de dentro. O nosso olhar é sempre muito para fora. Nós estamos desaprendendo o olhar de dentro. Agora eu acredito que o nosso comprometimento com Jesus, que o nosso cristianismo, que essa oportunidade de lutar do jeito certo, de alcançar esse crescimento tão necessário para que a gente se distinga no mundo como um cristão de verdade, essa luta vale a pena. Porque nós queremos um mundo melhor. E nós queremos trazer para este mundo em que nós estamos situados os valores do reino dos céus. Porque essa escatologia tem sentido. Essa esperança tem sentido. Essa religião tem sentido. O que nós esperamos para a eternidade, nós já antecipamos no tempo. Com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. E isso é cristianismo. Quando você é capaz de olhar para o outro, sabendo que ele é igual a você, que não há dinheiro no mundo que possa nos tornar melhores que o outro, que não há nenhum sucesso, eu sou um homem de sucesso, eu sou uma mulher de sucesso, eu estudei, eu fiz isso e aquilo. O seu cristianismo vai lhe mostrar que de nada vale todo este sucesso, que de nada vale todo este reconhecimento, se você não souber viver com serenidade, se você não souber olhar para aqueles que estão do seu lado com respeito, com amor, com carinho. Quantas orações a gente precisa para que Deus transforme o nosso coração? É a quantidade? Eu creio que não. É a qualidade do que a gente reza. Então digamos que a pessoa faça muito menos orações do que nós, e ela já tem um comportamento cristão. Ela trata as pessoas de maneira cristã. Ela é justa nas suas relações, ela é verdadeira, ela promove o bem. Às vezes, eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Por isso eu sou amigo de tantas pessoas que têm uma religião diferente da minha e estabeleço relações muito fecundas com gente que nem acredita em Deus. E graças a Deus, porque eu creio, por onde eu vou, eu tenho encontrado testemunhos assim. Às vezes no aeroporto. Padre, eu me identifico com o seu discurso. Por quê? Faço questão de perguntar, né? Não, a minha religião é outra, ou eu sou evangélico, mas gosto de ouvi-lo, eu sou espírita, gosto de ouvi-lo, ou eu não creio em nada e gosto de ouvi-lo. Eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Eu me atenho
é ao bem que elas promovem. Fica de olho nisso, presta atenção nisso. Eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Às vezes observo a maneira como nós rezamos e eu fico preocupado porque a nossa oração é muito a expressão daquilo que nós queremos. Nós rezamos e pedimos muito a Deus o que a gente quer. Mas eu não acho isso muito honesto. Porque pode ser que o que nós hoje estejamos pedindo, fruto do querer que nós conhecemos, porque o querer está muito mais à flor da pele. O que você quer? É mais fácil dizer do que se nós precisássemos dizer o que nós necessitamos. Então, quando a nossa oração é excessivamente a expressão do nosso querer, pode ser que ela não surta efeito, porque a gente acha que nós não estamos sendo correspondidos por aquilo que nós pedimos. Deus não esteja dando aquilo que a gente quer. Mas se a gente modifica um pouco a nossa maneira de pensar a oração, então eu apresento a Deus as minhas necessidades, e nem sempre eu sei dizer quais são. Porque eu fico muito preocupado com o que eu quero, eu não chego àquilo que eu necessito. A alma precisa de exercícios, assim como o corpo também. Por isso que a gente aprende. E tem muitos educadores cristãos, católicos, que entraram para a história justamente porque valorizavam as disciplinas do corpo, devem ser aplicadas nas disciplinas da alma, do conhecimento, do espírito. Aí você pode pegar todas as dimensões que não são materiais em nós. E as disciplinas da alma precisam ser aplicadas também nas disciplinas do corpo. É a visão integral do ser humano como totalidade. Aí tem aquela célebre frase: corpo são, mente sã. Mas às vezes hoje as pessoas, minha gente, elas estão muito indispostas ao movimento que leva para dentro. Elas estão muito ligadas o tempo todo, conectadas o tempo todo, na necessidade de dar respostas, de dar argumentos, de apresentar resultados. E ela vai desaprendendo de olhar-se. Ela vai desaprendendo o exercício que desde criança nós já aprendemos. Ela vai desaprendendo o que de criança ela aprendeu, que é justamente o olhar para dentro de si. Porque o que faz a diferença é a lei que nós temos no coração, é a nossa capacidade de ser honesto com as pequenas coisas. Não tem aquela frase? Quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a essa pessoa. Eu estou falando dessa religião que nós precisamos praticar nas pequenas coisas. Quando você vai lá acertar o salário com o seu funcionário, e você precisa ser justo com ele, porque ele trabalhou. Quando você não explora o outro, quando você paga o que é justo, por aquilo que foi feito, por aquilo que foi trabalhado, quando você é capaz de olhar para o seu funcionário e não reconhecer nele um ser humano de segunda categoria, mas é um ser humano igual a você. Talvez você tenha tido um pouco mais de oportunidades na vida, ganhou um pouco mais de dinheiro e esteja numa situação satisfatória. Seu funcionário não, mas ele é ser humano igual a você. Não é o fato de você ter dinheiro que o torna melhor que essa pessoa, não. Jesus nos deu exemplos muito claros de como ele era um especialista em olhar para dentro e fazer com que aqueles que passavam pela vida dele também se tornassem adeptos do olhar para dentro. Você sabe que até os ateus se curvam diante da proposta de Jesus? Por quê? Porque ela, antes dela ser sobrenatural, ela é natural. Jesus tem um jeito muito peculiar, muito especial de olhar para o ser humano. E a proposta de Jesus realmente tem o poder de mudar o mundo, sabe por quê? Porque quando a proposta de Jesus é aplicada, a gente fica mais amável,
a gente fica mais tolerante, a gente fica mais solidário, a gente fica mais fraterno, a gente fica mais verdadeiro, a gente fica mais justo. E não é isso que o mundo precisa? De gente que verdadeiramente esteja assim, que seja verdadeiro, que seja justo, que seja amável, que seja solidário. Se nós estamos rezando, pedindo a Ele o que a gente quer, e Ele sabe que nós não estamos necessitados daquilo que a gente quer, Ele não vai nos dar. O milagre não é possível, porque Deus não vai nos tratar de forma imatura. Quando eu insisto em permitir que o outro me apresente o tempo todo o que ele quer, eu posso criar uma criança imatura. Ou melhor, eu posso criar um filho imaturo. E ele vai ter dificuldade de lidar com as suas necessidades. É tão natural para a criança isso. Tanto é que ela é ensimesmada, né? Nós precisamos até puxar um pouco, porque senão ela não sai dela. Ela vive em torno das necessidades dela. Amadurecimento é justamente quando você adquire o equilíbrio. Eu sou capaz de contemplar as minhas necessidades, mas eu também sou capaz de perceber as necessidades dos outros. A criança é aquele ser que não tem capacidade ainda de contemplar as necessidades dos outros, por isso ela é tão egoísta. Mas nós também não podemos viver o extremo de um dia viver a incapacidade de perceber as nossas necessidades. Jesus sobreviveu humanamente ao que de mais cruel o ser humano pode viver. Por quê? Ele era um homem especialista em olhar para dentro. Você pode dizer, mas ele era Deus. Não se esqueça que ele precisou enfrentar humanamente as realidades. O que nos identifica como cristãos é a nossa atitude, é o nosso caráter. É o que São Paulo fala aos Filipenses. É essa capacidade de morrer para tudo aquilo que ofusca a presença de Deus em nós. Então, quer ser concreto com o seu cristianismo? Elimine os vícios da sua vida. Quer ser concreto com o Evangelho? Elimine a fofoca da sua vida. Quer ser concreto? Seja mais justo. Quer ser honesto com o seu cristianismo? Para de falar mal dos outros. Utilize as redes sociais para promover o bem, ao invés de espalhar fofoca, isso e aquilo. Quer ser concreto com o seu cristianismo? Esqueça a maledicência, o rancor. Fique mais leve. Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade.